Olá, meus queridíssimos confrários, sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais uma excepcional aula. Não é uma reação, não é um react. Eu não perco tempo com reações que não possam gerar a você novas descobertas. Conhecimento de verdade. Vocês sabem que ocorreu aí um debate entre o professor Fábio Sabino e estes dois pastores evangélicos, também teólogos. Sinceramente, foi assim, na verdade, um verdadeiro espetáculo de contorcionismo, de exegese na fuga para se defender o indefensável e justificar o injustificável. Diga-se de passagem, eu enviei um convite respeitoso, desafiador ao debatedor de camisa vermelha. Já recebi o áudio e eu sei que não vai ficar de frente comigo. Já fugiu e vai continuar fugindo. Então já estou fazendo essa provocação porque já sabe que há uma distância absurda entre o conhecimento metodológico, científico e crítico da Bíblia e o teológico. O diálogo interdisciplinar para analisar textos e fazer exegese absurdamente limitada. O conteúdo de hoje eu vou tratar sobre algumas afirmações a partir do que ele vai denominar exegese aplicada. Isaías 7,14, ao nascimento virginal de Jesus, e o que ele desconhece como forma midrástica, na verdade, de se usar e aplicar textos, não só bíblicos, mas também até de outros gêneros a um outro texto. Pois bem, vamos entender isso de forma direta. Se você, porventura, gostar deste conteúdo e entender que aqui nós temos o objetivo de levar o conhecimento, de te proporcionar elementos suficientes para você se desenvolver, deixa um valeu demais, compartilhe, comente. E antes de tudo, compre os meus livros. 1, 2, 3, quantos puder, para que você possa crescer no conhecimento. Dito isto, vamos então à nossa abordagem. Porque por mais que nós comecemos lá em Lucas ou lá em Mateus, a discussão inequivocamente cai aqui, quando se fala de texto, né? Então nós temos aqui, a tese crítica afirma que Mateus errou ao usar a Septuaginta, a versão dos 70, que traduziu o hebraico Alma por Partenos, que quer dizer virgem. Quem primeiro sugeriu o erro, né? Isso é uma questão histórica. As primeiras contestações sistemáticas não vieram de acadêmicos modernos, mas de polemistas judeus do século II depois de Cristo. Essa informação ela é altamente importante para a discussão porque ela denota que essa discussão de Alma versus Partenos, ela surge meandros do século II por polemistas judeus. Isso refere que a discussão tem um envolvimento teológico, a contestação da tradução Alma por Partenos entra em um entendimento teológico. Então, quem faz a contestação já faz através da polêmica do debate entre judeus e cristãos. Importante notar que essa polêmica de Partenos não houve antes do debate judaico-cristão. Qual é o problema? Havendo ou não. O link com todos os créditos dado ao referido canal ficará aqui na descrição. O próprio Sabino vai o interpelar para ele parar. Ele não tem problema ser prolixo, mas em relação ao debate e a forma dele falar, ficaria difícil para o Sabino assimilar. Mas ele já parte de uma abordagem de que pelo fato de somente posteriormente esse conceito de Alma e Partenos ter sido difundido ou contestado, é que dá legitimidade para a teologia do nascimento virginal. Significa, ele concebe a ideia que pelo fato de Mateus, Lucas, trazerem a ideia do nascimento virginal, portanto incontestável, dada o desenvolvimento dos textos do Evangelho, ali no primeiro século, é uma questão de ceticismo,
de negação da divindade de Jesus. Tudo bem? Como ele foi fazendo uma abordagem, no início ele disse que seguiu, não tem método nenhum, ele faz um apanhado ali totalmente aleatório, disse que ia aplicar os critérios e ele esqueceu de um principal, o contexto histórico, já que Mateus afirma que Jesus nasceu de uma virgem para se cumprir o que foi predito ou escrito pelos profetas ou profeta propriamente. Ora, não é preciso ser hebraísta, dominar o grego, como ele mesmo demonstrou, para você entender que há uma exegese aplicada, um midrash aplicado, e, portanto, será que Isaías realmente, independente de termos, de questões semânticas, está se referindo a Jesus ou é uma profecia? Não vou nem considerar o vaticínio ex eventos. Logo, ele despreza o contexto, já que o próprio texto sobre o nascimento virginal, a narrativa, ela é um midrash de Isaías. Ora, portanto, a pergunta que se faz é, independente de virgem ou não virgem, de donzela ou não, de grávida ou não, impregnada, está se referindo a Jesus? Ok. Aplicar Isaías, se Jesus existiu ou não, pouco importa, para dizer que Jesus nasceu de uma virgem, é realmente algo coerente do ponto de vista empírico? Significa, pois tratamos de um nascimento sobrenatural. Eu não posso pegar um texto que está dentro de um contexto histórico, porque quero fazer o midrash, para dizer que alguém nasceu de uma virgem, quando na verdade nem mesmo o texto lá refere-se diretamente ao nascimento milagroso, mas apenas a uma virgem. Ora, é estranho. O Sabino vai interpelá-lo porque ele vai sobrecarregar ali a sua abordagem e eu vou pegar os pontos cruciais que foram tensos disso aqui. Como Trifão no diálogo com Justino Marte. O marco acadêmico moderno e a crítica textual pesada começou a ganhar força no século XVIII e XIX com a ascensão da metodologia do método histórico crítico. No entanto, Simaco e Bionita, que no... É preciso ressaltar que aqui ele fala da crítica, mas não faz um diacronismo do próprio texto. Ou seja, nós já temos do terceiro século para frente uma guerra de textos, uma luta para construções de teologias, inclusive docentistas e bionitas, arianas, com relação a tudo que diz respeito ao mito. E, inclusive, nós veremos em Marcos acréscimo posterior que vão aparecer somente em alguns códices sobre Jesus ser o Filho de Deus. Ora, logo já se tinha, assim, um total apelo à construção ou desconstrução da ideia do divino na figura de Jesus. Os textos dizem isso. Inclusive, nós temos outras passagens, como o Coma Joanino, que vai mostrar sobre isso. O fato da alta e baixa crítica, sim, posteriormente, se debruçar isso é porque já tinha. Se não tivesse, a alta e baixa crítica, a crítica textual que mais se ocupa sobre a aproximação de reconstrução dos textos primários, realmente seria injustificável. Logo, o que a gente percebe é que o próprio Paulo vai dizer que já havia alguns que estavam ali construindo teologias e até deturpando o evangelho de Cristo. E lembrando, não há evangelho escrito. Evangelho, paulatinamente falando, é textual. Ok? Porque se nós estamos em 50, se admitirmos que tinha evangelhos escritos, os evangelhos de 70 para frente podem jogar no lixo. Tudo bem? Mas Paulo diz que havia um evangelho, inclusive, que admirava-se de que outros estavam passando do evangelho de Cristo para outro evangelho. E alguns deturpando o próprio evangelho. Isso é um problema sério, né? Então,
o Sabino vai interpelá-lo, e para mim é um dos momentos cruciais da interpelação do Sabino, é aqui. Vamos lá. Queremos entender o texto através da biologia, através da ciência moderna, é um anacronismo. O texto tem o seu caráter, tem o seu estilo, deve ser lido dentro do seu caráter e dentro do seu estilo. Ponto. Ok, ele não fez isso. Ele não fez, ele partiu já de uma crítica de que somente posteriormente essa crítica foi feita. Ignorou que já havia uma guerra sobre a figura de Jesus, sua divindade, messianidade, né? Muito, e, inclusive, ignorou que o texto aplicado por Mateus e Lucas, somente por Mateus e Lucas, é um midrash. E que, portanto, ele tem que ser entendido dentro do contexto histórico, social e político de Isaías 7,14. O Sabino interpelou, falando, mas e a biologia? Ora, por que razão eu tenho que ignorar o elemento científico, que ele vai falar um absurdo aqui, eu vou mostrar para vocês, pelo fato de eu estar aplicando um texto e querendo justificar a possibilidade de um milagre. Eu estou querendo justificar que, de fato, aquele texto ele é aplicável e denota que Jesus nasceu de uma virgem. Está conseguindo entender? Vejamos esse momento de tensão entre eles para eu iniciar minha abordagem. Se a biologia ou a ciência moderna interpola o que o texto diz, não aceita ou não bate Não é interpola, é interpela. com o que o texto diz, isso é um problema de ciências versus teologia, não é um problema de texto. O nosso debate aqui restringe-se ao texto. Biologia é ciência moderna. Espera aí. Se quem faz hermenêutica, que ele não faz hermenêutica, ele faz hermelouca, ele não faz exegese, ele faz exegese, né? E fica evidente que se você faz análise de um texto, isso é um ato de investigação, você tem que lidar interdisciplinarmente com dados, inclusive empiricamente válidos, e não apenas com interpretação de texto, pois toda interpretação ela tem o comentário expositivo aplicável. Como que eu posso aplicar, levantar uma hipótese, se essa hipótese não é verificável? Esse rapaz nunca leu Karl Popper. Essa hipótese, ela não é, veja, falseável. É um absurdo, mesmo se tratando de exegese. Ou seja, eu simplesmente vou ficar, a partir de uma perspectiva literalista, textual, para levantar uma hipótese e dizer, se o texto diz isso, então é isso. Eu não preciso dialogar com absolutamente qualquer outra corrente ou campo do conhecimento, porque simplesmente é o que o texto é. Isso não é exegese, muito menos hermenêutica. Isso é achismo. Veja lá, vamos lá. O nosso debate é o texto. Tá. O texto diz ou não diz? Então vamos lá. Então, se você quer colocar que o texto diz, então você está colocando no sentido literal. Então você está colocando de fato verdade, Jesus existiu, certo? Ou não? Não, assim, vamos lá. Lógico que Jesus existiu, na minha Não. compreensão, claro. Agora, a questão... Deixa-me mostrar algo aqui para vocês, até porque eu tenho uma autorização. Eu o desafiei, eu não convidei. Pelo desrespeito desse senhor, eu desafiei um debate. Como outros, ele vai fugir. Ele já percebeu onde ele vai entrar. Ok? Taços Licurgos, o Fugita está desaparecido até hoje. Deixa-me mostrar aqui para vocês o professor Jefferson, que participou ontem comigo, ok? Enviou para ele a minha live no momento que eu estava ao vivo e ele me assistiu, sim. Vamos ouvir o áudio que ele mandou para mim. Mandou para o Jefferson. Eu vou ver direitinho. Te fala aí. Mas agora eu não vou ter muito tempo não, porque eu já tô com bastante coisa agendada já. Pregação, podcast, debate. E tem minhas obrigações já. Família, né? Casa, trabalho. Eu não vou nem continuar. É mais um que entra na lista dos fugitivos do José Alessandro Neves. É só mais um. Isso por quê? Porque sabe que falou besteira. Sabe que não tem domínio do que fala. Sabe que não tem preparo para debater de forma metodológica, crítica e científica e com honestidade.
falou asneira atacando a mim e outras pessoas como lunáticas. Demonstrou que comete absurdo sobre língua portuguesa. Imagine um cara desse lendo o hebraico e o grego. Então é só mais um, vai arrumar desculpa. E eu vou continuar aqui dizendo, é mais um fujão. Porque, desculpa, uma pessoa que fala o que falou, um monte de boçalidade, né? Se comporta como um moleque, sabe? Minimamente deveria ter postura. Agora, não tem. Ah, entendi. Se ele de fato tem propriedade para justificar 1% do que ele disse, ele arrume um espaço na agenda dele, porque eu vou estar aqui. Mas eu já sei que eu posso esperar sentado, que vai entrar na lista dos fujões. Pois bem, dito isto, feito essas considerações e críticas morais, veja o que o Sabino vai fazer. Não mesmo que Jesus não tenha existido, vamos supor Não, primeira coisa você tem que trazer uma prerrogativa. Jesus existiu ou não? Seria um outro tema, mas o Sabino não está errado, porque se Jesus existiu, ora, ou o nascimento dele foi amplamente humano, ok, como qualquer ser biológico, ou é uma construção literária, fictícia, mitológica, fantástica do ponto de vista do mito. O Sabino não está errado nessa prerrogativa. Ora, eu sou do campo do direito, é a minha área, a filosofia. Tudo bem. Claro que eu não tenho uma propriedade técnica que um operador do direito, um magistrado tem, mas eu procuro me preparar no campo epistemológico do direito e prático do direito. Ora, no direito nós não lidamos com achismo. Ora, o magistrado, quando vai julgar uma causa, seja em que área for ou em qual área for, o magistrado ele se baseia em elementos probabilísticos. Existe um fato concreto, chamado de caso, e existe a norma aplicada ao caso, sem contar os aspectos hermenêuticos e teóricos de cada caso. O magistrado ele não pode dar uma sentença desfavorável ou favorável baseada única e exclusivamente a norma disse e logo disse. Mas cadê o caso concreto? O que é factível? Ora, ele pode interpretar, ele já sabe, porque o texto ele é positivo. Ipsilíteris. O texto diz que deve ser aplicado, por exemplo, uma pena ou dado ou conferido um direito em detrimento de Veja, o aspecto empiricamente científico do direito. Beleza. O texto é a mesma coisa. Se eu me proponho a fazer uma exegese principalmente histórica, eu tenho que submeter o meu texto dentro de um campo interdisciplinar, porque o texto ele é um acontecimento, ele é efetual, ele é parte de um processo da cultura, da língua, do consuetude, do costume, entende? E, portanto, a filologia, a semiótica, a crítica literária, a antropologia, a sociologia devem estar, e até a fenomenologia, em pleno diálogo. Mas esse senhor não sabe 1% disso. É perceptível. Até para falar dá para perceber que ele tem dificuldade. É um problema seríssimo, né? Então, como o Sabino está errado? Ok. Mas o texto diz não, porque historicamente, independente de o termo ser alma e ter sido ou não interpretado como virgem, e aí constrói-se o nascimento virginal, não significa que Jesus tenha nascido de uma virgem. Porque estamos diante de um midrash e, inclusive, como eu vou mostrar, eu irei refutar, não há qualquer fonte histórica, documental, anterior aos evangelhos, nem em Paulo, como ele disse, que afirma que Jesus nasceu de uma virgem. Vamos ver? Jesus existiu, mas não, o fato de Jesus existir não importa se o texto diz X ou Y. A nossa análise é se o texto diz. A nossa análise é se o texto diz... Então, se o Concordo. Isso aí é evidente. Ah, não, se Jesus existiu ou não existiu. Claro, em certo ponto, ok, se o texto diz. Ora, professor, o texto diz que Jesus nasceu de uma virgem? Eu concordo com ele. Sim, diz que nasceu. Porque é um midrash. E o texto tinha que dizer que Jesus nasceu de uma virgem. Agora, qual é o problema disso? Por que disse? Quando disse? Qual a finalidade de ter dito? Ele realmente nasceu de uma virgem porque o texto diz que nasceu de uma virgem? É aí que está a exegese.
É aí que estão os fundamentos da pesquisa. Vamos ver. Texto Na diz perspectiva pra do você, autor. Vamos lá. Se o texto diz pra você, na visão do autor, se trata de uma verdade ou uma visão própria do autor? Aí é o problema, vamos lá. O nosso debate não é se é verdade. Aí entra na crença e fé. Como que não? Então não precisa fazer exegese. Porque se eu estou querendo entender se o texto diz, eu estou levantando o que se chama proposição. Eu preciso. E toda proposição, seja vindo por um aspecto exegético, ela precisa ser submetida a critérios de análise, como falsibilidade. O que está dentro do contexto exegético para que eu possa afirmar que o texto diz que Jesus nasceu de uma virgem e se ele nasceu de uma virgem. O texto tomado por Mateus e Lucas, na verdade, procede de uma narrativa profética que aponta para um homem que nasceria uma criança, de fato, milagrosamente. Agora eu já não estou dizendo de uma virgem. Milagrosamente. Isso por quê? Porque o nascimento virginal, ele está ligado a uma concepção de que o Espírito de Deus iria gerar em Maria o nascimento milagroso. Em Isaías tem isso? Não. Simplesmente diz, e o Espírito, isso somente diz, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Não diz que é pelo Espírito Santo. Diz que é pelo Espírito Santo, porque o enunciado lá é claro. E eis que o Espírito Santo se apoderou de Maria, e a virtude do Altíssimo estará sobre ti. E eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Eis que de ti o que nascerá não é de homem, e sim do Espírito. Onde está em Isaías que o nascimento daquela criança seria um milagre do Espírito. Esse senhor diz que faz exegese. E logo na introdução, depois eu volto para mostrar para vocês, ele diz que vai aplicar critérios e metodologia. É até uma vergonha quem assiste esse senhor e diz que ele é teólogo, dizer que esse senhor fez um esboço. Só para vocês terem uma noção. Mas vamos continuar aqui, porque é mais uma aula que eu vou dividir em 3 partes para você aprender. Nosso debate é o que o texto diz. Nós viemos aqui discutir o que diz o texto. Então, só que o telespectador quer saber. O texto está claro, está dizendo. Ok, nasceu de uma virgem. Então acabou o debate. Calma. Então acabou o debate. Ou seja, se ele nasceu de uma virgem, Jesus nasceu de uma virgem. Significa, você estabelece uma afirmação a priori a partir de um apriorismo interpretativo. Isso aqui é um absurdo. Mesmo um conservador decentemente honesto sabe que o que esse senhor está fazendo é uma falácia exegética. E ainda usou um argumento. Acabou o debate. Claro que não. Vamos Então devagar. acabou o debate. Ó, eu estou usando seu raciocínio. Ó, o texto está dizendo. Tá dizendo, tá escrito, tá. A Bíblia toda está escrita, não está escrita? Pronto. A questão é, o que está escrito é a verdade? É isso que nós viemos debater aqui. Não o que está escrito. Está escrito, está escrito. Ipsis literis, está escrito. Tá, o que está escrito é a verdade? Esse é o confronto. Para confrontar se o que está escrito é a verdade, esse é o debate. Outros 500, meu amigo. Não é questão de estar escrito. Eu quero saber se o que está escrito procede. Olha o que esse senhor vai dizer quando o Sabino faz essa interpelação, hein? Esse é um momento crucial para mim. Explica uma coisa para mim. Qual que você trabalha com que? Eu trabalho com que? Eu sou exegese. Você trabalha com exegese. Sim. Eu estou te apresentando o texto. Nós estamos discutindo Certo. o texto. Nós viemos discutir o quê? Não, ele nem discutiu o texto. Porque para discutir o texto, você tem que fazer delimitação da perícope, segmentação, análise interna, análise externa, ok? Tem que, inclusive, submeter o texto ao contexto autotônico, tudo que envolve o conceito, a cultura, a língua, o fenômeno social e político que o mito está sendo construído. Ele não fez nada disso. Ele nem está discutindo, ele está discutindo conceito, ele está discutindo etimologia, termo, ele está discutindo literalidade. O texto diz, é tipo assim, disse Jesus, vai e faz o mesmo. Ora, significa dizer, vai e se mate. Eu digo, ô pastor, você precisa abrir a cabeça. Ele vai pegar um martelo, um machado e vai abrir a cabeça, porque afinal o texto está dizendo que ele precisa abrir a cabeça. Desconsidere tudo. Você está conseguindo me entender? Se é para dizer que então o texto diz,
muitos textos da Bíblia que nós vamos utilizar terão que ser entendidos de forma absurdamente literal e desconsiderar a dimensão linguística e contextual aplicada ao texto. E o texto, ele tem o quê? Nós temos que discutir o quê? Vamos lá, deixa eu te responder. Você está me perguntando, eu te respondo. Responda. O texto tem o quê? Os seus devidos contextos. Que tipo de contextos eu tenho? Biológico, contexto paralelo, remoto, gramatical. Eu tenho vários tipos de contexto, meu amigo. Bem, vamos lá. Quando o Sabino diz que existem vários tipos de contexto, eu vou discordar um pouquinho do Sabino aqui, porque a gente pode pensar uma perspectiva do gênero literário. O gênero literário. Ora, eu tenho que definir qual é o gênero. Senhores, o gênero literário proposto por Mateus é fantástico. Dramaturgo. É mito. Então aqui eu nem preciso. Eu vou explicar isso, refutando esse senhor. De contexto biológico. Ora, uma análise científica, portanto, pelas ciências naturais, nesse sentido seria aplicável. Mas não é o que se requer. Porque o próprio texto já diz que ele é parte de um processo hermenêutico, midrástico. Então aqui nem se impõe falar de contexto biológico. Aliás, nem existe esse conceito. O que existe é uma análise interdisciplinar aplicada depois de processos. Então, é um problema seríssimo esse senhor fazer essa afirmação. E ele vai retrucar o Sabino. Pelo amor de Deus. Aí você quer julgar o texto pelo contexto A biológico. exegese... Você quer julgar o texto pelo Vamos contexto lá? biológico? A exegese entra Ele tem que usar interdisciplinariedade. pra tudo, certo ou não? A exegese entre as ferramentas fundamentais para entender o texto. Que ele não sabe nenhuma. Demonstrou que ele não sabe nenhuma. O texto, ok? Ok. É só que você quer fazer do texto o quê? Uma verdade. Aí, para você fazer do texto uma verdade, que Jesus existiu. Se ele existiu, tem que ser o quê? Biologicamente. É isso que eu estou discutindo. Você quer discutir apenas texto ou você quer discutir a realidade do texto? Peraí. Vamos lá. É isso Você que eu veio quero pra cá saber. debater biologia ou texto? Eu Eu vim vim aqui aqui pra debater discutir texto. Meu esposo tá aqui é texto, Vamos não lá. é biologia. Vou responder novamente. Aí você chama um biólogo, Du. Deixa eu só fazer uma precaução aqui. Eu sou teólogo. Ó, deixa eu só fazer uma... Não, você acha que é teólogo. Tá? Seja igual o pastor Anderson. Inclusive, parabéns ao pastor Anderson. Discordo diametralmente dos seus posicionamentos, mas todos os podcasts que eu assisti desse senhor, ok? Ele demonstrou uma postura respeitosa, ética. Pastor Anderson está convidado a vir ao meu canal, se quiser bater um papo, a gente dialogar sobre alguns assuntos, fazermos contrapontos, como eu fiz com outros amigos a quem que cedi muito mais tempo do que eu para poderem expor. E não tive problema algum com isso. Porque quando a gente fala de debate, a gente acaba entrando nessa zona aí, vocês perceberam? Por isso que eu afirmo, não é porque eu sou melhor do que qualquer pessoa, mas eu sei quem eu sou e onde cheguei e o que produzi até hoje. Eu não vou a um podcast para dar dinheiro para esses caras, não estou dizendo digno e meritorioso o trabalho de cada um. Mas eles capitalizam a imagem, a cátedra, e portanto eu não vou de graça. Deu para entender? Mas olha o nível. É um apelo a uma narrativa, é um ad hominem, é aquilo que disse esse cara aqui, olha. Ó, Arthur Schopenhauer. Ó, tá vendo aqui? Como vencer um debate sem ter razão. Você fala um monte de besteira, age de forma violenta e pronto. Como ele fez dizendo que era lunático, aquele que defendia que Jesus não existiu, né? Tá? Ó, cara, põe na ele aqui, ó. Assim, ó. Você é um homem de Deus, tem que dar exemplo, beleza? Você veio aqui para debater, não para Eu gritar. não vou parar nessas tretas não, gente, porque pior do que a treta foi os absurdos que esse senhor falou quando o assunto foi voltar à questão do texto. Vamos lá. Peraí. Agora é minha Foi vez de você que falar, ou trouxe. não. Todo Ou respeito a não. você, tua esposa. Agora é minha todo vez. respeito. Mas Tá aqui, ouvi lição de moral. Nem seu. eu não e tô nem dando lição de moral. Em Isaías, Textual, junto né? com Mateus, é outros 500. A gente pode estar nessa vertente. Vamos lá. Eu vou parar por aqui, senhores e senhoras. Já vou começar agora a minha abordagem. O link vai ficar aqui. Quem assistiu essa live na íntegra, comenta aqui para não dizerem que eu estou distorcendo. Tudo bem? Vamos lá. Esse senhor, eu vou deixar esse fundo negro aqui que vai ficar legal. Esse senhor aí, ele alegou que o Sabino não poderia, inclusive,
exigir uma crítica também, apesar do texto, biológica, porque naquele contexto não havia, vamos dizer, a ciência moderna. Como se a biologia ela dependesse, naquela época, de fundamentos da modernidade. Ou significa formas de análises para se perceber o que é natural ou não natural. Outra questão que ele diz que é anacronismo. Só pelo fato de você conceber hoje a biologia como ciência, ora, ou vamos chamar qualquer forma de análise das ciências naturais. O que é absurdo. Agora, como eu prometi para vocês, eu vou tentar trazer algo importante daqui a pouco. A expressão desse senhor para o Sabino foi: Jesus nasceu de uma virgem. É o que o texto diz e pronto. Naquela época, não havia biologia para avaliar se foi milagre. Foi isso que ele disse. Foi ele que ele disse. Ora, vem comigo, senhores. Duas coisas. Jesus nasceu de uma virgem, ponto. É o que o texto diz. Aqui já não tem exegese. Simplesmente, aqui tem uma interpretação e afirmação a priorística. Ponto. Segundo, naquela época não havia biologia para avaliar se foi milagre ou não. Isso aqui foi o pior absurdo de todos que eu já ouvi. Primeiro, vamos mostrar aqui problemas históricos sérios, filológicos que esse senhor desconhece, inclusive os critérios e princípios da filologia, ok? E o principal que ele já demonstrou incapacidade, hermenêuticos, ok? Quando nós analisamos a questão com ferramentas da exegese bíblica, que abarca a história da interpretação, a história da ciência antiga, que eram formas, como por exemplo, eu disse, no judaísmo, o Midrash e suas formas, tudo bem? A mitologia em Platão, em Aristóteles, em Plutarco, a diegese, como tem, aplicável. Isso era feito pelos poetais e pelos próprios mitólogos que faziam história também. Até porque Heródoto não poderia ser chamado de historiador, já que história é considerada uma ciência moderna. Vamos então não fazer história, já que na verdade Tucídides, considerado o pai da história. Ora, nós não vamos então fazer biografia, porque a biós clássica não tem nada a ver com a biós a bibliografia moderna. O que esse senhor demonstrou é o total despreparo, desconhecimento das ciências modernas aplicadas às próprias ciências antigas, que não mudaram nada. São as mesmas, apenas com novos conceitos. Portanto, a gente precisa entender que a narrativa do nascimento virginal não surge como um fato incontestado. E nesse ponto eu tenho que concordar com ele que está fazendo uma exegese. Fato. A narrativa do nascimento, ela não surge como um fato incontestado. Não, professor? Não. Nem poderia. Porque há um midrash, há uma tipologia, há uma analogia. Há tanto um drachá como um remés aplicado ao texto. Isso era comum. Mas aí, se ele aceitar o debate comigo, a gente vai ensinar isso usando os clássicos, para ele entender, ok? Inclusive o próprio Plutarco, que fazia isso à vontade, né? Inclusive no mito de Rômulo e Teseu. Logo, é uma construção literária e teológica tardia. O que eu estou querendo dizer é que a narrativa do nascimento virginal, ela só aparece, como ele mesmo disse, depois. E é por isso que só depois vai se começar a contestar o nascimento virginal. Até porque não tem nenhum Marcos antes de 70. Ponto. Você tem uma narrativa que se presume totalmente mística e mística paulina sobre um cara divino, mas que em nenhuma parte diz que o mesmo nasceu de uma virgem, quando poderia ter dito. Ora, eu irei desconstruir essas afirmações, primeiro afirmando para você. Nós temos o silêncio das fontes cristãs mais antigas. O que é isso? Esse senhor já desconhece o problema cronológico. Os textos cristãos antigos não mencionam o nascimento virginal. Quais são, professor?
Ele mesmo vai dizer, e eu desafio a provar ao vivo comigo, que Paulo, do Paulo de Paulos, afirma e defende tal texto. E aqui eu nem presumo o tal Paulo, tá, gente? Eu nem presumo o tal Paulo de Tarso, o Paulo. Segundo os próprios críticos literais, conservadores ou não, possivelmente, alguns textos supostos evangelhos, por isso que no meu artigo, o Evangelho de Roma nas Cartas de Paulo, eu presumo evangelhos, sejam eles textos produzidos de forma análogas ou normativas, ou mesmo formas narrativas. A diferença dos evangelhos escritos em 70 para os textos paulinos é uma só. Paulo está dentro de uma paideia romana. Ele escreve para doutrinar, ele escreve para acomodar. Os evangelhos escrevem para satirizar e descrever a narração. É o que diz Lucas. Ok, Dieguezinho. Ok, se eu assumo que Paulo escreveu, qualquer Paulo, seja ele qual for, escreveu, vamos colocar limite, 50, ok? Já teríamos que ter, objetivamente, por um cara que diz, se Cristo não ressuscitou dos mortos, em vão é a nossa pregação, ele não perderia a oportunidade de defender a maior de todas as doutrinas, base da fé cristã, o nascimento virginal. Ora, o Evangelho de Marcos, que presumivelmente seja escrito em 70, veja, não traz, ele já é considerado o primeiro evangelho. E eu não estou nem dizendo que se perdeu Marcos nas primeiras décadas de 50. Não, ele não traz, ele já começa com um Cristo divino. Pronto, está aí na sua tela. Este é o texto de Gálatas, ok, pessoal? Gálatas. Ainda que não seja admitido também uma carta paulina, porque a própria crítica da forma, fonte, a crítica textual, com a sua análise de evidência interna e externa, a academia crítico-liberal já tem problemas, porque diziam que as 13 cartas eram de Paulo. Se elas não eram de Paulo, alguém escreveu para Paulo. Ou temos uma tradição de Paulos, mas aqui eu não vou questionar se Paulo existiu ou não, e sim, o que está escrito, ok? Então veja, esse texto, a perícope dele é desenvolver a ideia de um Cristo divino, Filho de Deus e enviado. Olha aí, o texto já começa assim. Né? Tem, to, pleroma, tu, cronu. Prestou atenção? Pestelen, roteoston, ruion, autu. Ora, vem agora o principal. Olha aqui, ó. Genomenon ek gnaikos. Interessante. Genomenon hipnomon. Ou seja, o texto que Paulo está trabalhando sobre Jesus seria o principal para dizer que ele nasceu de uma virgem. Sem contar que a palavra empregada por Paulo, genomenon, nesse contexto, tá vendo aí? Deixa claro que está se falando de um nascimento natural, se ele existiu. Dá dando para você entender? Fonte mais antiga. Nascido de mulher. Ora, aqui estaria a oportunidade para a legitimidade de um nascimento virginal. A perícope, o contexto exigiria logo essa oclusão imediata. Por quê? Porque nós estamos diante, olha aí, de uma fórmula comum para nascimento humano. E eu vou provar isso. Ou seja, se o nascimento virginal fosse um fato conhecido, seria estranho Paulo ignorá-lo quando argumenta sobre a natureza de Jesus. Você está conseguindo entender? Mas não há qualquer. Será que Paulo não conhecia as ciências naturais? Claro que sim. Ele vai falar isso várias vezes. Ele faz análise empírica sobre comportamentos, tipo como Plutarco. Você está conseguindo entender? Além disso, o Evangelho de Marcos começa com Jesus adulto, tipo o Adão, sem qualquer narrativa de nascimento. Percebeu? Vamos ver o que diz o Evangelho de Marcos. Olha aqui, senhores.
arre tu evangelho Jesus Cristo, ruio tuteu. Eu coloquei vermelho. Sabe por que eu coloquei? Tudo bem que isso não vai alterar em nada. É que essa designação ruio teu ou tuteu não estava no Evangelho de Marcos. Isso aí é um acréscimo posterior, como eu vou explicar. Olha aqui, ó. A tradição do nascimento virginal aparece apenas em 2 textos tardios. Agora o senhor entendeu, pastor? Porque somente depois do 2º século é que se vai contestar a questão naturalística, biológica do nascimento. Você está entendendo? Porque ela também só vai ser inserida posteriormente, porque não há um Cristo nascido de virgem. Vamos pegar o Evangelho de Mateus. Só falta ele dizer que o Evangelho de Mateus é, na verdade, uma fonte mais antiga e que já circulava entre os povos ou coisa do tipo. É bem provável que esse senhor diga isso. O Evangelho de Lucas também não. Ambos foram escritos provavelmente em 80 a 95, até conservadores céticos como Diakerson, que vai colocá-lo mais ou menos nisso. Então, peraí. Esse senhor fez exegese mesmo? Fez? Senhores, ele não consegue nem coordenar o que pensa. Isso já indica, tá aqui, que a história não pertence ao núcleo mais antigo da tradição cristã, portanto não poderia ser questionada quando ela, na verdade, ainda nem estava inserida. Porque se eu presumo que tem um evangelho circular, mas o próprio Paulo, ele afirma, olha, que o evangelho era a ideia, era a narrativa. O evangelho de Roma, o evangelho Ruio Tuteu de Jesus Cristo, era o evangelho. Beleza? Então, se eu supostamente presumir que Jesus existiu e que existe reflexo de oralidade, ou mnemonia, ou mesmo fragmentariedade de textos, por que Paulo jamais em qualquer parte vai afirmar um nascimento virginal? Beleza, vem para a tela. Variante textual em Marcos 1. Depois eu ainda vou falar do 2. Olha isso aqui, ó. Arqueto Evangelho Jesus Cristo. Senhores, os próprios críticos textuais, como Bruce Metzger, que é muito citado por eles, Nessim Alland, Cartin Alland, Barbara Alland, entre outros, já reconhecem que é um acréscimo posterior e que esta designação nem fazia parte do Evangelho de Marcos. Portanto, se foi inserido, eu já presumo que lá em Mateus e Lucas também já foram colocados. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Olha aí, entre colchete, Filho de Deus, é o que designa a própria crítica textual. Ok? É um dos casos clássicos em que a crítica textual do Novo Testamento levanta a possibilidade de acréscimo teológico posterior. Não foram ateus que disseram isso. Não foram céticos e religiosos, não. Foram os próprios conservadores quando começaram a vislumbrar as diferenças de narrativas, de ditos, de comportamentos, de estruturas teológicas sobre a figura de Jesus, até de sua messianidade. Então, primeiro, não é um ataque ateísta, é uma crítica científica ao documento. A análise envolve evidência interna, coisa que esse senhor passou longe, manuscritos e evidência interna, externa, probabilidade literária e teológica. Portanto, afirmo, a narrativa da ressurreição, ou do nascimento virginal de Jesus, jamais fez parte de uma tradição. Portanto, só posteriormente, logo, quando ele traz essa discussão dizendo, mas só os judeus depois, só fizeram depois, é evidente que só depois, porque anteriormente não se tinha essa produção, ou seja, o Midrash ainda não havia sido feito. Se ele conseguir provar para mim que o texto mais antigo, sobretudo, observe, aqui eu já estou dando um duplo kick, tanto de Paulo quanto de Marcos, inseriram o nascimento virginal, ele realmente já ganhou o debate. Eu vou esperar sentado. Então vem para a tela novamente comigo. Tá aí. Olhe bem, pessoal. Presta atenção. Tá aparecendo? Deixa eu ver. Tá. O problema textual. O texto possui
duas formas principais. Aqui é a exegese, a análise da documentação com base na crítica textual. Depois a gente vai longe. O problema textual. O texto possui duas formas principais, catalogadas pelos mais conservadores críticos textuais. Não por Erckmann, pelo José Alessandro, pelo Sabino, né, por Borgen, não, pelos próprios conservadores. Primeiro é a forma curta. Lembrando que predominantemente é a mais favorável. E está aí o texto, a forma curta. O Evangelho Iesu, Cristo. Portanto, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Isso está em consonância com o Evangelho marcano. Você está conseguindo entender? Onde a projeção diegética e clara de um Cristo paidético e que já é Deus, que já é divino por sua natureza. Forma